8.6 Lendo e Aprendendo. Da série de estudos Mais do que Crentes, treinemos nossos jovens para serem discípulos. Eu não estou pregando para homens, sou apenas a tradutora. O autor é o pastor David Cloud. E primariamente faço este vídeo estudos para meus filhos e filhas, netos e netas e para as irmãs em Cristo. Oro que grandes leitores de coração dedicados a Deus me recomendem bons livros para adolescentes crentes em português, para eu melhorar esta sessão. Então, vamos começar o 8.6, Lendo e Aprendendo. Igrejas devem desafiar os jovens a serem estudiosos, a serem estudantes da Bíblia em primeiro lugar, e depois estudantes da vida em geral, como Deus fez. Tudo que você aprende pode enriquecer sua vida, casamento e ministério. Deus fez a mente incrível do homem e ele não a desperdiçou com preguiça e vaidade. A juventude é o melhor momento para aprender. Sua mente é mais afiada e sua memória melhor do que nunca. Conforme você envelhece, você gradualmente perderá os poderes mentais de sua juventude. Ensinamos aos nossos jovens que tudo o que você aprende é saudável, pode enriquecer sua vida, casamento e também o ministério. Pais, pastores e professores devem ter paixão por aprender, para que possam transmitir isso aos jovens. O leitor inglês tem acesso à maior riqueza de literatura que já esteve disponível a qualquer momento na história. Os jovens precisam aprender e a gostar de ler. Tem sido dito que o homem que não lê não é melhor que o homem que não sabe ler. Li o equivalente a algumas centenas de livros por ano. E isso é enriquecedor, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha família e ministério. Mesmo a sociedade secular reconhece os benefícios da leitura. Por exemplo, a Fundação Barbara Bush para a Alfabetização Familiar trabalha para ajudar pais e filhos a construir futuros mais brilhantes por meio da alfabetização. Dorothy Bush Koch, filho do presidente americano George Bush, e de sua esposa Barbara, diz: quando eu estava crescendo, minha mãe Barbara Bush lia para mim todas as noites. Lembro de estender a mão para virar as páginas, quando era muito pequena, apanhada na maravilha de cada história e nas imagens vívidas que enchiam minha imaginação. Eu tive a sorte de ser criado em uma casa cheia de livros. E como você pode imaginar, seu caso na casa dos Bush. Muita conversa. Ao preencher meus dias com palavras amorosas e finalizar cada um com uma história na hora de dormir, minha mãe não apenas me ajudou a formar memórias maravilhosas da infância, mas também cultivou habilidades vitais de linguagem e alfabetização que me prepararam para o sucesso na escola e na vida. Essa é uma declaração de Dorothy Bush Koch. E o título do livro: O que minha mãe Barbara Bush me ensinou sobre o aprendizado. Fox News, 18 de janeiro de 2017. Os pais que leem para as crianças são tão importantes para o desenvolvimento da inteligência que a Academia Americana de Pediatria insta os médicos e enfermeiros a usar visitas pediátricas para discutir com as mães a importância da leitura. Um artigo recente de Charles Chu, A Simples Verdade por Trás da Leitura de 200 livros por ano, em betterhumans.coach.me, dá o seguinte conselho. Alguém certa vez perguntou a Warren Buffett sobre o seu segredo para o sucesso. Buffett,
apontou para uma pilha de livros e disse: leia 500 páginas como essa todos os dias. É assim que funciona o conhecimento. Ela se acumula como juros compostos. Todos vocês podem fazê-lo, mas eu garanto que muitos de vocês não vão. Eu, nos últimos 2 anos, li mais de 400 livros de capa a capa. Esta decisão de começar a ler foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Ler 200 livros por ano não é nada difícil. Ele requer mais ou menos umas 417 horas. Um único americano gasta, preste bem atenção, 608 horas nas redes sociais e 1.642 horas na TV. São então 2.250 horas por ano no lixo. Se essas horas foram gastas lendo em vez disso, você poderia estar lendo mais de 1.000 livros por ano. Se você quiser ler, certifique-se de, primeiro, remover todas as distrações do seu ambiente. 2. Tornar os livros tão fáceis de acessar quanto possível. Se o seu objetivo é ler mais, você não pode ser exigente sobre onde você lê ou que mídias você usa. Eu li livros de papel, eu leio no meu celular, eu ouço audiobooks e eu faço essas coisas em todos os lugares, nos bancos do parque, nos ônibus, no banheiro, onde eu puder. Faça a sua leitura oportunista. Se você tiver uma chance, aceite. Se você não tiver uma chance, encontre uma. Os jovens precisam captar o que leem, lendo pensativamente, sublinhando ou destacando coisas importantes e anotando pensamentos. Naturalmente, a coisa fundamental na aprendizagem é conhecer bem a Bíblia, a palavra de Deus, e testar tudo por ela. Este é o coração de uma cosmovisão apropriada e é o oposto da pessoa simples que é ingênua e facilmente enganada. Vamos ler primeiramente 1 Tessalonicenses 5:21. Todas as coisas ponde à prova, e aquilo que é bom retende vós. Hebreus 5:14. Mas o sólido mantimento é para os completos em desenvolvimento, os quais, em razão do seu habitual uso, estão tendo os sentidos tendo sido exercitados para discernimento tanto do bem como do mal. Provérbio 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O Filho de Deus deve usar a palavra de Deus para resistir ao pensamento errado do mundo e também aos caminhos errados em todas as áreas de sua vida. Ele deve eliminar toda a imaginação errada. A gente encontra isso em 2 Coríntios 10, de 4 a 5. Ele deve se recusar a permitir que o mundo o molde em sua imagem. Encontramos isso em Romanos 12, 2. Vamos ver então primeiramente 1 Tessalonicenses 5:21. Todas as coisas ponde à prova, e aquilo que é bom retende vós. Hebreus 5:14. Mas o sólido mantimento é para os completos em desenvolvimento, os quais, em razão do seu habitual uso, estão tendo os sentidos, tendo sido exercitados para discernimento, tanto do bem como do mal. Provérbio 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Porque as armas do nosso guerrear não são carnais. Ao contrário, poderosas são por ação de Deus para a destruição das fortalezas. Aos raciocínios da imaginação, destruindo, e a toda a altivez que está se levantando
contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento para dentro da obediência a Cristo. Romanos 12:2. E não seres vós conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para vós examinardes e aprovardes qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Uma criança ou jovem que gosta de ler e é deixada para suas próprias escolhas e dispositivos, sem um bom conhecimento da palavra de Deus e uma cosmovisão bíblica meticulosa, é uma ovelha entre lobos. Uma vez que você tem a chave para aprender que é a Bíblia, e uma vez que você conheça bem a Bíblia, para ver tudo através de suas lentes, então você pode aprender a estudar com discriminação. Pais e igrejas devem ensinar os jovens como escolher as coisas certas para estudar. Sábios pais cristãos irão cuidadosamente supervisionar a leitura de seus jovens para eliminar qualquer coisa que possa ser um prejuízo à sua saúde espiritual e moral, e ajudar os jovens a desenvolver sua própria capacidade de discriminar. Vivemos em um mundo caído, e ler e aprender não é sem perigos reais. Naturalmente, Deus requer que seu povo se separe de toda coisa má e se mantenha limpo das manchas do mundo. Tiago 1:27 e 1 João 2, do 15 ao 16. Não é espiritualmente proveitoso ler literatura insalubre e assistir a vídeos insalubres e se engajar em qualquer tipo de esforço insalubre. Vamos ver o que nos diz Tiago 1:27. A exteriorização de adoração pura e incontaminada ao lado de Deus, a saber, o nosso Pai, esta é: olhar, cuidar pelos órfãos e viúvos nas suas aflições e guardar a si mesmo imaculado para longe do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Caso algum homem ame o mundo, não está o amor de o Pai nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de o Pai, mas do mundo é. Magia é algo que está claramente fora dos limites. Deuteronômio 18, 10 ao 12 nos diz isso. Mas muitos dos livros juvenis mais populares hoje mergulham na magia. Eles incluem Harry Potter, a série Findleton, Crônicas Encantadas da Floresta, Histórias da Magia, A Escuridão Está Subindo e Percy Jackson e os Olimpianos. A Bíblia nos diz: entre ti não se achará quem faça passar através do fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador por adivinhação, nem adivinhador por sinais ou nuvens, nem praticante de encantamentos e observador de agouros, nem feiticeiros, nem unidor de encantamentos, nem quem consulta um espírito familiar, nem prognosticador, feiticeiro, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas, abominação é ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. A ficção científica é outro gênero cheio de perigos. Foi criado no final do século XIX e início do século XX, como um produto de uma cosmovisão evolutiva que nega o Criador Todo-Poderoso. A ficção científica leva o leitor a um mundo frio e estranho sem Deus. Pode haver um Deus, uma força,
Pode até haver um Deus e uma força, mas definitivamente não é o Deus da Bíblia. E os nomes proeminentes neste campo são darwinistas e ateus. A ficção científica e o gênero de super-heróis têm se tornado cada vez mais sombrios, estranhos, mais sensuais e sem Deus. E muitas pessoas estão vivendo um mundo de fantasia obscura, porque suas mentes e corações foram capturados por autores infundados. Veja o relatório Cuidado com a Ficção Científica em www.wayoflife.org. Ao orientar as crianças e os jovens em sua leitura, é importante guiar o caminho da substância e do valor. A ficção, mesmo a ficção saudável, raramente é a melhor escolha que se faz. Eu vejo pelo menos 3 problemas com ficção. Primeiro, é viciante. Em segundo lugar, raramente é intelectualmente desafiador. Terceiro, raramente fornece qualquer coisa de substância divina e real para a vida de alguém. Viver com uma dieta de ficção é como viver com junk food, comida que nutricionalmente nada vale, na melhor das hipóteses. Quando criança, devorava incontáveis obras de ficção, como os Hardy Boys, os Bobbsey Twins e Nancy Drew, mas era o equivalente de leitura de um vídeo irracional. Na época em que minha mente e minha memória eram as mais nítidas, perdi incontáveis horas com o equivalente literário dos marshmallows, açucarados esponjosos. Um par de marshmallows são ok. Uma dieta de marshmallows é tolice. Não faz muito tempo escrevi o seguinte para uma avó que estava discutindo presentes para os seus netos. Eu gosto de me concentrar na não ficção. A verdade é tão interessante quanto a ficção e a verdade é melhor para as crianças, eu acredito. É fácil ficar viciado em ficção. A seguir, algumas das coisas que recebi para os meus netos. Heróis cristãos, 4 sets. Heróis da história, Janet e Geoff Bend, 8 anos ou mais. 5 conjuntos de 5. Leitores de DK, Thomas Edison. Leitores de DK, os irmãos Wright. Leitores de DK, George Washington. Caminhada na Lua, a primeira viagem à Lua. O Titanic, passo 4. Vidas e signatários da Declaração da Independência Americana. Rumo ao topo, escalando a montanha mais alta do mundo, etapa 5. Helen Keller, etapa 4. Vulcões, etapa 4. Plantas famintas, etapa 4. Tremores, etapa 5. Michael Faraday, por Charles Ludwig, idade do 12 ao 15. Série Sower, semeador, idade de 9 e acima. Galileu e os números mágicos, por Sidney Rosen, 12 ou mais. Galeno e o portal da medicina, por Jean Bendick, acima de 9 anos. A história dos romanos, ilustrada por Helen Gerber, 11 ou mais. Heróis da Revolução, a guerra pela independência americana. Explorando o mundo da biologia. Blocos de construção da ciência da vida, Gary Parker. Ferramenta dos antigos romanos. Livro completo de mapas e geografia. Os pioneiros vão para o oeste, livros de referência. Conheça Abraham Lincoln, Landmark Books. Desembarque dos Peregrinos, Landmark Books. A história de Thomas Edison, Landmark Books. Louise Braille, Margaret Davidson. Helen Keller,
Margaret Davison. Irmãos Wright, Quentin Reynolds. Segredos da Floresta, William Long. Caminhada na Lua, a primeira viagem à Lua, passo 5. História Americana, por Noah Webster. Bem, os 2 títulos seguintes são ficção da história, mas eles recriam muito bem os tempos. A Bíblia dos Mendigos, por Louise Vernon, 9 anos ou mais, e O Contrabandista da Bíblia, por Vernon Will, acima de 9 anos. Também os seguintes livros da editora Momentos da Criação, como Insetos Grandes e Pequenos, Deus fez todos eles. Deus fez o mundo e eu, pré-escolar. Livro da atividade sobre o dinossauro. Atividades científicas para ilustrar lições da Bíblia. Lições do currículo de criação. O projeto de Deus para a vida, o mundo das plantas, animais da Bíblia. Livro de atividades sobre a Arca de Noé, pré-escolar. Livro dos minerais. Perguntas e respostas sobre o tempo e a Bíblia. Guia para os animais e livro de astronomia. Quando você tem uma boa base bíblica e aprendeu a evitar o mal e a ler e estudar com discriminação espiritual, você pode estudar com sabedoria e segurança a vida e aprender de todas as partes da vida. Os tradutores da King James Version eram grandes eruditos porque eram ótimos alunos. John Boyce sabia ler toda a Bíblia em hebraico, aos 5 anos de idade. Seu pai e sua mãe, piedosos, ensinaram-no a amar a educação. Sua mãe, Mirabel, leu a Bíblia 12 vezes e o livro dos Mártires de Fox 2 vezes. Como estudante em Oxford, ele estudou na biblioteca das 4 horas às 20 horas, na busca de aperfeiçoar suas habilidades linguísticas. Ele leu 60 gramáticas. Ele estudou nas viagens diárias de Boxworth para Cambridge. E mesmo na velhice, John Bois passava 8 horas por dia em estudo. Carolus Linnaeus, que classificava as coisas vivas, era tão pobre quanto um jovem que tinha que encher o papel com os sapatos. Ou, aliás, encheu os sapatos com papéis, quando eles estavam gastos. Mas quando ganhava uma bolsa de estudos, gastava o dinheiro em palestras e não em roupas. Michael Faraday, um dos pais da física moderna e um cristão forte, era totalmente autodidata. Ele tinha uma paixão por aprender. Então seu chefe o deixava usar sua biblioteca pessoal e Michael lia durante a noite, depois de trabalhar o dia todo. Este é um lembrete de que precisamos aprender a encontrar respostas para perguntas e não depender de outras pessoas. Uma vez, quando eu enviei um anúncio para o meu livro sobre a igreja em casa, um homem me enviou um e-mail e perguntou o que é uma igreja em casa. Ele queria que eu encontrasse alguém que lhe desse um resumo particular, em vez de se esforçar para ler o livro e estudar por si mesmo que o e-book fosse gratuito. Ao aprender a ser estudioso, os jovens precisam levar a sério seus estudos escolares. Não seja intimidado pela multidão ignorante. Use esse importante momento de sua vida com sabedoria, em vez de seguir pessoas vazias. Muitas vezes me arrependi de como perdi minha juventude. E uma grande razão para isso foi a pressão da multidão tola com quem corri, que me incentivou a não me sobressair. Mas vá além de seus estudos obrigatórios. Use sua mente jovem para aprender coisas boas que enriquecerão sua vida pessoal, seu ministério para os outros e seu culto a Cristo.
Recentemente conversei com um rapaz que me disse que fazia quase todos os cursos opcionais que ele poderia cursar no ensino médio, além dos cursos exigidos, porque gostava de aprender. Como resultado, ele é um jovem incomumente bem informado, que consegue manter uma conversa inteligente sobre muitos assuntos. As horas que a maioria dos jovens desperdiçam, que a maioria desperdiça em vídeos, games ou conversas vazias ou vãs passatempos nas mídias sociais, devem ser usadas para aprender e aperfeiçoar habilidades em um ou mais instrumentos musicais ou qualquer número de outras coisas lucrativas. Um adulto deu o seguinte testemunho sobre o porquê de ter encomendado um livro infantil. O livro de geografia, atividade para explorar, mapear e desfrutar seu mundo. Como aprendiz ao longo da vida, quando quer aprender um novo assunto, começa com livros infantis, porque eles não assumem nenhum conhecimento prévio do assunto. Vou gostar de trabalhar nas atividades como uma base para esse novo assunto de estudo. Esse comentário foi postado no site da Amazon e é um bom exemplo de como buscar aprendizado ao longo da vida. Aprenda a estudar disciplinas corretamente, ao contrário do modo superficial da era da internet. Encoraje a pesquisa de pedaços e peças, apenas lendo alguns pedaços de informação em vez de livros inteiros, ou pelo menos relatórios inteiros. É como ler alguns versículos da Bíblia em vez de ler por capítulo e livro. Por esse hábito, é impossível entender a informação no contexto. A era da internet estimulou a pressa e a superficialidade, apenas olhando rapidamente para a Wikipedia ou para os 10 principais retornos do Google, em vez de buscar pesquisas sérias.